Ki-Adi-Mundi era um dos mestres Jedi mais estimados do Conselho. Ele era até mesmo o que muitos chamavam de um Jedi perfeito, especialmente graças ao seu cérebro binário. Esse cérebro especial tornava o Ki-Adi-Mundi extremamente lógico e uma pessoa muito perspicaz, e ele também, como consequência, se tornou um excelente estrategista e um diplomata muito habilidoso. Esse cérebro extremamente lógico do Ki-Adi-Mundi também trazia para ele um outro benefício. Ele era extremamente resistente ao apego. Com um cérebro extremamente calculista, ele se tornou facilmente um excelente combatente com sabre de luz. Os seus reflexos, as suas habilidades em prever ataques eram quase incomparáveis. Consequentemente, Ki-Adi-Mundi se tornou um mestre Jedi altamente estimado no Conselho Jedi. Ele era um dos Jedi mais valiosos no Conselho. Como a gente sabe, pouquíssimos Jedi sobreviveram à Ordem 66 e menos ainda conseguiram prever a Ordem 66. A Ahsoka, por exemplo, é uma deles, e um outro Jedi altamente estimado é o Grão-Mestre da Ordem, o Grão-Mestre Yoda. Mas apesar de ter previsto a Ordem 66, contrário da Ahsoka e do Grão-Mestre Yoda, o Ki-Adi-Mundi não conseguiu repelir os clones, ele acabou tomando vários tiros e no final ele morreu. Como eu disse no início, o Ki-Adi-Mundi era um combatente com sabre de luz extremamente perigoso e ele tinha reflexos praticamente incomparáveis. É exatamente por isso, gente, que a estratégia que os clones utilizaram para matar o Ki-Adi-Mundi lá em Megiddo foi uma estratégia completamente diferente que todos os clones utilizaram para matar o seu Jedi General. Os fuzileiros que serviam sob o comando do Ki-Adi-Mundi não eram o seu clone tradicional. Aqueles clones eram dos mais bem treinados no exército da República, especialmente o seu comandante, o Comandante Bacara. Bacara recebeu uma educação diferente da maioria dos clones. Ele aprendeu tradições, a história e a língua dos protetores. Tanto nos Legends como no Canon, Bacara é um dos pouquíssimos clones aí que foi treinado pessoalmente pelos Mandalorianos. Bacara se via não apenas como um soldado, mas também como um homem da lei. Sendo tão inteligente, o Comandante Bacara sabia claramente quão perigoso Ki-Adi-Mundi era. E é por causa disso que quando a Ordem 66 foi executada, Bacara e os seus clones não mataram Ki-Adi-Mundi imediatamente. Eles planejaram para o futuro. Eles sabiam que se atacassem o Ki-Adi-Mundi imediatamente, eles provavelmente seriam mortos. Como eu disse, o Ki-Adi-Mundi tinha excelentes reflexos, então eles planejaram para o momento que o Ki-Adi-Mundi estivesse distraído, que é o momento que a gente vê lá na Vingança do Sith. Os clones desativaram as comunicações para evitar que o Ki-Adi-Mundi descobrisse que a ordem foi executada. O Ki-Adi estava completamente distraído com os droids, refletindo tiros de blaster, e aí quando ele chama os clones para avançar junto com ele, esse aqui é o momento que, apesar dele estar na orla exterior, ele consegue sentir a Ordem 66, todos os Jedi que estão morrendo. E não só isso, ele consegue sentir o lado sombrio no Comandante Bacara. O Bacara, como eu disse, era um clone muito inteligente, muito parecido com o Rex, inclusive, um clone de personalidade forte. Então, antes dele executar a ordem, ele resistiu por um momento. Ele conseguiu pensar e refletir algumas coisinhas bem breves. A coisa principal que veio em sua mente foi todos os clones que já morreram sob o comando do Ki-Adi-Mundi. Esse daí foi tipo o motivador principal, o gatilho que fez ele criar coragem para finalmente atirar no Ki-Adi-Mundi. Ele basicamente fez conexões falsas em sua mente. Ele concluiu que, como os Jedi são traidores, todos os clones irmãos dele que já morreram sob o comando do Ki-Adi-Mundi foram mortos propositalmente. No momento que eles começam a atirar, o Ki-Adi-Mundi ele reflete os dois primeiros tiros, ele mata dois clones, e aí esse tiro que a gente vê pegando no peito dele veio do próprio Comandante Bacara. Esse é o tiro que completamente desativa o Ki-Adi-Mundi. A dor é tão grande que ele cai no chão e os clones atiram nele sem parar. Ki-Adi-Mundi é realmente um Jedi especial. Eu imagino que se ele tivesse uma situação parecida com o do Mestre Yoda lá em Kashyyyk, poucos clones tentando matá-lo e ele não estando em combate, eu acho que o Ki-Adi-Mundi tinha uma gigantesca chance de sobrevivência, e o Bacara sabia disso, tanto que ele fez todo um planejamento aí para executá-lo. Depois que a Ordem 66 foi finalizada, o Palpatine até mesmo questionou o Comandante Bacara, né, por que ele demorou tanto para matar o Ki-Adi-Mundi. A Ordem 66, afinal de contas, é para ser uma execução assim imediata. A ordem foi dada, o Jedi foi eliminado. O Comandante Bacara, então, respondeu ele dizendo exatamente o que foi dito aqui. O Ki-Adi era um Jedi tão perigoso que foi necessário um planejamento antes de matá-lo. Infelizmente, a gente não sabe no canon, né? As informações que a gente tem aí sobre o Bacara são pouquíssimas. Mas nos Legends, pelo menos, o Comandante Bacara nunca se arrependeu do que ele fez. Uma das últimas coisas que ele disse foi o seguinte: eu hesitei por um momento quando eu recebi a Ordem 66, porque a última coisa que eu esperava era um golpe Jedi. Eu me senti traído? Pode apostar que sim. Pensei em todos os meus homens que já morreram sob o comando do Ki-Adi-Mundi. E se eu soubesse então que ele e seus amigos estavam se preparando para fazer o trabalho dos separatistas para eles e derrubar o governo, eu teria tirado nele como um traidor muito antes. Ele traiu a confiança de cada um de nós. Comandante Bacara, ex-fuzileiros galácticos. Mas deixa aí nos comentários, gente, qual o seu comandante favorito? Tirando o Rex, tá? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.